Achou que a história de Ben era a única história sobrenatural envolvendo videogames? Achou errado. Um rapaz recebeu uma carta de seu melhor amigo e, junto dela, um jogo que ele adorava. Era para ser um presente legal, se o jogo não começasse a mexer com o seu psicológico de forma pesada. Essa é uma história que aconteceu em meados de 2012. Um jogo que ficou muito famoso pela internet e que foi abordado por diversos youtubers da época. Porém, poucas pessoas conheciam a verdadeira história macabra envolvendo o famoso Sonic.exe. E agora você vai se tornar uma dessas pessoas. Prepare-se, porque o que vem aí é realmente perturbador. Essa história foi contada na internet por um rapaz chamado Tom. Ele era um grande fã da franquia Sonic the Hedgehog. O Sonic que todos conhecem e acham que é um porco-espinho, mas ele não é um porco-espinho, ele é um ouriço azul. Eu sei que é difícil de acreditar, mas ele é um ouriço. Tom estava jogando um jogo do Sonic, chamado Sonic Unleashed 3, em seu PlayStation 3, até que o carteiro apareceu em sua casa e lhe entregou uma carta. Sim, já começamos de forma estranha. Uma carta nos anos 2000. Não é e-mail, não é WhatsApp, é carta. Junto com a carta também tinha um CD, um disco dentro do seu devido estojo. Antes de verificar aquele disco, o Tom abriu primeiro a carta, que era de um amigo dele, um grande amigo dele chamado Kyle, com quem ele já não falava já tinha 2 semanas. Apesar de os dois serem bastante amigos, Kyle não tinha dado sinal de vida, não tinha se mostrado online no computador, coisas do tipo. E agora ele tinha mandado uma carta pro Tom com uma letra extremamente escrachada, bagunçada, como se o Kyle tivesse escrito aquilo tudo na pressa. E a carta dizia o seguinte: Tom, eu não consigo mais aguentar. Eu preciso me livrar dessa coisa antes que seja tarde demais. E eu espero que você possa fazer isso por mim. Eu não consigo. Ele está correndo atrás de mim. Se você não destruir este CD, ele virá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua este maldito disco antes que ele venha atrás de você também. É tarde demais para mim. Destrua o disco e você o destruirá. Mas faça isso rápido ou ele vai pegar você. Nem mesmo jogue este jogo, pois é isso que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor, Kyle. A carta era bastante perturbadora e Tom ficou surpreso ao ler aquilo. E depois disso, ele imediatamente olhou para o CD que veio junto com a carta e viu que nele estava escrito Sonic.exe. O .exe parecia ser a mesma extensão de um arquivo executável de computador. Quando você vê algum arquivo com um final .exe, se você clicar 2 vezes nesse arquivo, ele costuma executar alguma coisa. Daí vem o .exe, executar. Mais ou menos como os jogos funcionam. Se você vai executar um jogo, você vai executar um arquivo .exe de um jogo. E o fato de ter a palavra Sonic ali escrita naquele jogo fez o Tom ficar animado, porque ele era um grande fã de Sonic. E ele pensou que aquela carta do Kyle devia ser alguma grande pegadinha, alguma piada, alguma peça que ele queria pregar no Tom. Afinal, ele pensava, que mal um jogo de videogame pode fazer a alguém? Foi então que Tom tomou a decisão da qual ele iria se arrepender por o resto de sua vida. Ao invés de destruir o disco como Kyle pediu, ele foi até o seu computador e pôs o disco para rodar. E ao executá-lo, ele viu que se tratava do primeiro jogo do Sonic de todos lançado para Mega Drive em 1991. Ótimo! Pensou Tom. Afinal, os jogos do Sonic que ele mais gostava eram justamente os clássicos. E lá na frente dele estava nada mais, nada menos que o primeiro jogo de todos da franquia. Era diversão garantida. Porém, no último segundo da tela de abertura, algo estranho aconteceu. A tela mudou completamente em uma fração de segundo. O céu ficou completamente escuro. O mar se tornou algo que parecia sangue. Os olhos de Sonic agora estavam pretos, com 2 pupilas vermelhas e sangue saindo de suas pálpebras. No canto inferior direito da tela estava escrito Sega
666. Talvez vocês já saibam disso, mas o número 666 é conhecido mundialmente como o número do diabo. Por causa disso, várias culturas se recusam a usar esse número, achando que ele vai trazer algum tipo de azar ou catástrofe. Já a palavra Sega se refere à empresa Sega, que desenvolve os jogos do Sonic. Antes, aquele letreiro dizia Sega 1991. E agora ele dizia Sega 666. Na próxima tela, algo muito estranho estava acontecendo. Não era uma tela comum do Sonic 1, não. Ao invés disso, era a tela de save files do Sonic 3. Era a tela de um jogo diferente, mas haviam mais coisas estranhas nela. A imagem de fundo foi trocada. O que antes era uma imagem clara, agora era uma imagem vermelha, escura, com uma música estranha tocando de fundo. Pelo som, dava para entender que a música estava sendo tocada ao contrário. Mas não era isso o mais perturbador. O mais bizarro de tudo era que aquela música era de um outro jogo que não era nem mesmo da franquia do Sonic. Era uma música de um jogo chamado Earthbound, e o nome da música era Caverns of Winter. Uma música de um jogo que não tinha absolutamente nada a ver com Sonic estava tocando, e ao contrário. Nas telas onde era possível ver a fase onde o personagem estava, nada era mostrado. Apenas uma imagem de estática, sem poder ver nada. Abaixo, os personagens selecionáveis que também eram da franquia do Sonic: Tails, Knuckles e Robotnik? Dr. Robotnik aparecia entre os personagens selecionáveis. Você não entende o quão isso é bizarro? Vou explicar. Dr. Robotnik é simplesmente o vilão principal do jogo. É ele quem você deve perseguir e enfrentar o jogo todo. Ele é o vilão final, o último chefão. Mas ele estava lá, naquela tela, como um personagem que o jogador poderia escolher para jogar. Isso não tinha nenhuma explicação lógica. Isso sem contar que o personagem principal do jogo, o Sonic, não estava lá. Era impossível jogar com o personagem principal do jogo, mas você podia jogar com o inimigo principal. Claramente confuso, Tom seguiu em frente e escolheu o save do Tails para jogar. Uma risada horrível de fundo tocou naquele momento. Era a risada de um personagem chamado Kefka, de Final Fantasy VI. Mais uma vez, um elemento de um jogo completamente diferente estava lá, sem nenhuma explicação plausível. A fase começou sinistra com uma música tocando ao contrário. Era uma música tranquila, mas que ficava desconfortável de se ouvir ao contrário. A fase não tinha nada a não ser um chão reto e árvores por todo o caminho. Por mais de 5 minutos, Tom continuou andando em um local plano, sem nada demais acontecer. Quando ele finalmente encontrou algo, ele desejou nunca ter encontrado nada. Começaram a aparecer pelo cenário coisas que pareciam ser animais mortos, alguns aparentemente esmagados, outros enforcados em árvores pelo que pareciam ser seus próprios órgãos. Outros tinham tido seus 4 membros decepados. Era uma cena caótica e desconfortável ao extremo. Depois de um tempo, os animais pararam de aparecer e a música não tocou mais. No final do caminho, apareceu Sonic no canto do cenário, de olhos fechados. Uma interferência começou e Tails começou a andar na direção de Sonic sozinho, sem que Tom o movesse. A tela ficou preta. Um curto momento antes disso, os olhos de Sonic se abriram, mais uma vez pretos e com a pupila vermelha. Uma mensagem apareceu na tela. Ela dizia: "Olá, você quer brincar comigo?" E foi a partir desse momento que o jogo começou a mexer de uma forma mais pesada na cabeça de Tom, porque essa foi só a primeira de várias vezes que o jogo viria a conversar diretamente com ele e o deixar cada vez mais
enlouquecido. Dali pra frente, a sua vida nunca mais seria a mesma. Se você quer saber o que acontece a partir de agora, mande este vídeo para seus amigos pelo WhatsApp ou qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas descubram essa história de loucura e sangue que mudou a vida de Tom para sempre. Sonic.exe começou a dar os seus primeiros passos rumo a arruinar a vida de Tom. Depois de ignorar a carta que recebeu de seu amigo Kyle e jogar o jogo que deveria ser queimado, ele começou a entender o porquê de tanta preocupação em cima dele. Mas por mais que aquele jogo fosse doentio e sangrento, Tom não estava necessariamente abalado. Afinal, na cabeça dele, aquilo era simplesmente um jogo hackeado e nada mais. Qualquer um poderia pegar o jogo original do Sonic, modificá-lo e colocar várias partes bizarras para deixá-lo sinistro. Pelo menos era o que Tom pensava. Mas o seu pensamento começou a mudar quando o próprio jogo começou a falar com ele. E se você achava que até agora as coisas estavam tranquilas, o vídeo de hoje vai te surpreender. Partindo de onde paramos, Tom estava jogando com Tails. Uma nova fase começou, o título dela era Esconde, Esconde. Agora, Tails estava em uma floresta pegando fogo. Mas havia algo estranho com Tails. Ele tinha uma expressão estranha no rosto e ficava apontando para a frente, preocupado com alguma coisa. Era como se ele estivesse tentando passar uma mensagem para o jogador. Ele ficava apontando para a direita, como se algo lá para a direita estivesse errado. Então Tom não perdeu tempo e moveu Tails para a direita, exatamente na direção que ele apontava. Tails ficou um bom tempo caminhando pela floresta em chamas, com algumas imagens de fogo aparecendo aleatoriamente. Sonic aparece voando na tela e começa a perseguir Tails, mas não correndo e sim voando pelo caminho. Tails não é rápido o suficiente para fugir dele. Quando Sonic o alcança, Tails para e começa a chorar. Sonic abre Tails no meio. Um grito horrível de fundo é ouvido. Sonic, o personagem principal, o mocinho do jogo, havia acabado de matar o seu melhor amigo a sangue frio de uma maneira extremamente brutal. Uma nova mensagem aparece na tela. Ela diz: "Você é muito devagar. Quer tentar de novo?" Mais uma vez o jogo se comunicava com o jogador. Ele diz que Tom era lento demais, embora não houvesse nada que ele pudesse ter feito para fugir do Sonic, e o jogo lhe oferece uma nova chance. A tela de saves aparece mais uma vez. Agora já não era mais possível escolher Tails, mais que isso. Agora Tails aparecia morto na tela, com seu cadáver aparecendo no monitor e sangue saindo de seus olhos. Era como se o personagem realmente tivesse morrido e não pudesse retornar de forma alguma. Como se Tails fosse um personagem real, agora morto. Ao que tudo indicava, o jogo agora estava dando mais duas chances, uma com Knuckles e outra com Robotnik. Tom decidiu jogar com Knuckles. A risada é ouvida mais uma vez. O nome da fase é Você Não Pode Fugir. Tom coloca Knuckles para caminhar e assim ele fica por um bom tempo, sem nada demais acontecer. Uma estática vermelha começa a aparecer aleatoriamente na tela. Depois de um tempo, o chão e o cenário ficam cobertos de sangue por todo o lado. Sonic aparece do nada e surpreende Knuckles. Uma mensagem dizendo "Found you", que em português significa "Encontrei você", aparece na tela, com letras diferentes umas das outras e de tamanhos completamente desproporcionais. Um novo Sonic aparece, dessa vez em uma versão fantasmagórica que mudava de lugar conforme Knuckles se movia. Parecia que era uma batalha contra algum tipo de chefe especial. Um som de distorção tocava de fundo conforme Sonic continuava driblando as investidas de Knuckles, como se estivesse exausto
Knuckles se joga no chão e começa a chorar. Sonic para atrás dele, sorrindo de braços cruzados. E então, Knuckles é assassinado brutalmente da mesma forma que Tails. Uma nova mensagem aparece na tela, dizendo: tantas almas para brincar em tão pouco tempo, não concorda? Agora, na tela de saves, Knuckles estava preso dentro do monitor, morto e com sangue saindo de seus olhos da mesma forma que Tails ao seu lado. Algo definitivamente não estava certo. Mesmo alguém muito cético com relação a esse tipo de coisa estaria abalado a essa altura. Tom desligou o jogo e decidiu ir descansar. Aquilo já havia ido longe demais. Ele deitou em sua cama tentando esquecer o que havia acontecido e acabou tirando um cochilo. E, consequentemente, ele teve um pesadelo. Tudo estava escuro. A única coisa que iluminava era uma lâmpada acima de sua cabeça. Ele podia ouvir os gritos de Knuckles e Tails por perto. Eles diziam coisas como: nos ajude, e por que você nos entregou até ele, e até mesmo fuja, antes que ele pegue você também. Suas vozes sumiram quando Tom escutou a risada de Sonic vindo de algum lugar. Alguém estava conversando com ele. Você é divertido de brincar, garoto. Assim como aquele seu amigo Kyle, apesar de ele não ter durado muito tempo. Tom olhava ao redor, procurando quem estava dizendo aquilo para ele. Não vai demorar até que você se junte a ele e meus outros amigos. Foi então que ele viu Sonic caminhando lentamente na sua frente. Você não pode fugir, garoto. Você está no meu mundo agora, assim como os outros. Quando Sonic o agarrou e o encarou com os seus olhos sangrentos, Tom acordou. Estava claro para ele que aquilo iria mexer com a cabeça dele, mesmo que ele tentasse evitar. Então ele decidiu ir até o fundo disso e continuou jogando. Ele ligou o Sonic.exe e escolheu o último personagem que lhe restava, Dr. Robotnik, o vilão principal do jogo. A imagem de Robotnik não estava normal. Ele olhava para o jogador, preocupado, como se estivesse sentindo que algo ruim iria acontecer com ele se o jogo começasse. A próxima fase não tinha um nome, o título eram apenas reticências. Robotnik continuava com a mesma expressão preocupada da tela de saves. Parecia que ele estava dentro de algum castelo, com tochas e manchas de sangue na parede. Uma escada apareceu e Tom continuou descendo. As paredes subitamente mudaram de cor, ficando cada vez mais escuras. Mais uma escada aparece e, ao chegar no final dela, a risada é ouvida novamente. As paredes ficam pretas. Sonic aparece do nada mais uma vez. A tela fica chiada, com um tom avermelhado. Uma imagem horrenda de Sonic aparece na tela, seus olhos negros com duas pupilas vermelhas fitando diretamente o jogador. Havia um sorriso horrível em sua boca. Em cima dele, a frase I am God, que em inglês significa Eu sou Deus. Foi nessa hora que Tom começou a entender o que estava acontecendo. Aquele Sonic que aparecia em sua tela era a representação direta de um monstro sádico, ruim, onipotente e demoníaco. E todas as suas vítimas, incluindo Tails, Knuckles, Robotnik e Kyle, eram apenas seus brinquedinhos. O jogo era a forma que ele usava para torturar as suas vítimas. Era assim que ele satisfazia o seu desejo de sangue, trazendo os outros para dentro do seu jogo e provocando o seu próprio inferno em suas vítimas. Mas foi o que aconteceu a seguir que fez Tom tremer de medo. Na tela do computador aparece a mensagem: preparado para o round 2, Tom? Em nenhum momento Tom havia digitado o seu próprio nome no jogo. Nunca isso foi feito. E mesmo assim, lá estava o seu nome no jogo. O jogo sabia
o nome de Tom. O computador desliga sozinho. Tom não consegue mais ligá-lo novamente. Ele fica um tempo parado olhando para a tela do computador, tentando digerir o que havia acontecido, até que ele ouve um sussurro atrás dele. Tente manter isso interessante para mim, Tom. Tom olha para trás e grita, ao ver em cima de sua cama um boneco de pelúcia do Sonic, com sangue saindo de seus olhos, sorrindo, olhando diretamente para ele. A partir de então, o jogo Sonic.exe se espalhou pela internet e várias pessoas ao redor do mundo se desafiaram a jogá-lo. No momento, não temos informações sobre alguém que tenha sofrido o mesmo destino de Kyle e Tom. Pelo menos até onde sabemos. Se você quer mais histórias como essa, mande este vídeo para seus amigos pelo WhatsApp ou por qualquer outro lugar. Faça com que mais pessoas conheçam essa história de tortura psicológica. E se você conhece mais alguma história de terror envolvendo games, deixe nos comentários.